Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo responder aqui a uma questão relativamente à definição do limite num ponto. Isto então envolvido na disciplina de Matemática A do 12º ano. Considera então a família de funções fk, definidas então temos aqui uma função por ramos, onde aqui neste ramo que trata os valores de x positivos, ou seja, para R+, a função está definida pela expressão que é o logaritmo neperiano de x mais k, e para valores de x negativos, incluindo o zero, ou seja, para R- com o zero incluído, teremos então aqui o quociente entre 1 e x menos 1. Na primeira questão pedem-nos então o seguinte: determina a função da família, ok, desta família de todas as funções, nós podemos ter desta família, quer dizer, variando ali o valor de k, podemos ter várias funções, deles chamarem uma família de funções. Quer dizer, este k, se for o 0 ou 1 ou 2, quer dizer, vamos ter aqui várias funções definidas, daí eles tratarem isto como uma família, e nós desta família de funções queremos exatamente a função para a qual existe limite quando x tende para 0. Então, quer dizer, a ideia será determinar o valor de k que faz com que o limite exista e depois escreveres a função exatamente inserindo esse valor de k. E então aqui deverás saber o seguinte: se o limite quando x tende para 0 de f de kx existe, né? Se este limite existe, ou para que este limite exista, então terá de verificar-se a seguinte situação, que é a definição de limite num ponto. O limite quando x tende para 0 mais de f de kx terá que ser exatamente igual ao limite quando x tende para 0 menos de f de kx. Ou seja, para que exista limite num ponto, os limites laterais terão de ser convergentes para o mesmo valor. Quer dizer, e será nesta igualdade destes limites laterais que tu vais conseguir determinar o k de forma a poder depois escrever a função. Quer dizer, e então vou calcular estes limites laterais. O limite quando x tende para 0 mais de f de kx será exatamente, repara 0 mais, né? Se pensares assim aqui na reta, tu vais te aproximar de 0. Tu tens aqui em cima esta expressão que eu vou designar como A e tens aqui esta em baixo que eu vou designar como B. Repara que esta expressão A trata assim os valores x positivos, ou seja, daqui com bola aberta, né, para mais infinito. Aqui estás a tratar então um conjunto A. Relativamente à expressão de baixo, quer dizer, ela trata, existe para os valores x menores ou iguais do que 0. Quer dizer, assim, para lá. Aqui então existe. Este é o domínio todo da tua função, que tem domínio R, parece-me. Exato. E quer dizer, só que é tratada por duas expressões distintas. Quando x é positivo, quer dizer, quem dá vida à função é esta expressão. Quando x é negativo ou 0, a função toma o desenho desta expressão. Então tens aqui a tua função, quer dizer, a parte da expressão B. Agora repara, este limite quando tu te aproximas de 0 mais, quer dizer, vais-te aproximar de 0, mas por valores superiores a 0, quer dizer, vais fazer uma aproximação aqui pela direita, por valores superiores a 0. Obviamente, qual é a expressão que me trata esta aproximação pela direita? É exatamente a expressão A. Então este limite de fkx, quando x tende para 0 mais, será exatamente igual ao limite quando x tende para 0 mais, exatamente daquela expressão A, ou seja, do logaritmo neperiano de x mais k. E quer dizer, este limite, substituindo, agora aplicando limites, quer dizer, substituindo o x por 0, isto dá exatamente igual a ln de 0 mais k, o que é ln de k. E agora vou então definir aqui o limite, mas agora quando o x tende para 0, mas para 0 menos. E repara, se te vais aproximar de 0, mas por 0 menos, que é por valores inferiores, quer dizer, pela esquerda, quem trata a função nessa aproximação será a expressão aqui de baixo, ok? Porque, quer dizer, o domínio dela é de menos infinito a 0. Se vais aqui, vais-te fazer uma aproximação por valores inferiores a 0, terás que trabalhar então nesta expressão.
ou seja, ficaríamos aqui com o limite, quer dizer, esta é a função kx, exatamente com o limite, com x a tender para 0, mas para 0 menos, e ficas então com 1 sobre x menos 1. Quer dizer, então vais aplicar aqui os limites, substituindo o x por 0, ficas então com 1 sobre, quer dizer, 0 menos 1 dá menos 1, ou seja, então este limite é exatamente igual a menos 1. Então agora, quer dizer, se o limite existe, é o que eles determina a função para o qual existe limite, se o limite existe, quer dizer que este limite aqui, estes limites laterais terão que ser exatamente iguais, né? Para o limite existir, estes limites laterais têm de ser iguais. Então é isso que eu vou dizer, eu vou ter então ln de k, exato, terá de ser igual a menos 1, para que este limite exista. Quer dizer, com isto vou então determinar exatamente aqui o meu k. Quer dizer, basta aplicar em exponencial a ambos os membros, fica então k igual a e elevado então a menos 1, o que quer dizer, dar um outro aspecto a isto, quer dizer, k é igual a 1 sobre e. Uma vez determinado então o k, que faz com que o limite exista, agora tens é que escrever a função. Tens agora que escrever a função. Então fica f de x, que vai continuar a ser por ramos. No primeiro ramo tinhas então ln de x mais k, traz então aqui o seguinte, ln de x mais 1 sobre e. Isto, obviamente, se x é maior do que 0. E na segunda expressão traz a mesma coisa, 1 sobre, penso que tínhamos x menos 1. Isto se x ou menor ou igual que 0. Quer dizer, e esta função f de x é uma função que pertence a esta família, mas para a qual existe o limite quando o x tende para 0. Agora, relativamente à segunda questão, queres determinar o k de modo a que o limite de f de kx seja igual ao triplo do limite de f, quer dizer, aqui quando x tende para 0 mais e aqui quando x tende para 0 menos. Eu vou só apagar aqui a primeira questão para não estar sempre a subir e a descer. Então eu já volto para resolver a segunda questão. Bem, de regresso então para resolver agora sim a questão 5.2, pedem-nos a seguinte: determina o k que está ali, de modo a que o limite quando x tende para 0 mais de f de kx seja exatamente igual ao triplo do limite quando x tende para 0 menos de f de kx. Quer dizer, eu vou então igualar estas expressões. Vou calcular então aqui o limite quando x tende para 0 mais, e depois vou igualar o 3, deixo ficar, e vou calcular aqui o limite, né, da expressão quando x tende para 0 menos. E depois com isto determinarei então o valor de k. Quer dizer, o limite de f de x quando x tende para 0 mais, já percebemos que vamos ter que usar aqui este ramo. E ficaríamos então com o limite quando x tende para 0 mais, exatamente de ln de x mais k, que terá de ser exatamente igual ao triplo do limite quando x tende para 0 menos, obviamente da função, então teremos que usar a expressão de baixo, que é aquela que existe para de menos infinito até 0, para se aproximarem a 0 por valores inferiores, terão de usar este intervalo, e teremos então aqui o limite de 1, o quociente entre 1 e x menos 1. Agora aqui é uma questão, x menos 1, é uma questão mesmo de fazerem um cálculo do limite, quer dizer, aqui vão substituir o x por 0, o que ficaria então ln 0 mais k, o que me dá ln de k, que é exatamente igual ao triplo, e aqui calculam este limite, quer dizer 1 sobre 0 menos 1, quer dizer dar 1 sobre menos 1, e isto é mesmo agora uma questão de resolver, quer dizer, fica ln de k, 3 vezes menos 1 dá menos 3, e agora tem aqui a resolução de uma equação logarítmica, ou seja, elevamos à exponencial ambos os membros e ficam com k igual a e elevado a menos 3, o que quer dizer que este k será exatamente igual a 1 sobre e ao cubo. De forma a que esta equação seja verdadeira, o k terá que ser 1 sobre e ao cubo. Fica então aqui a sugestão de resolução para estas duas questões. Espero que tenhas percebido. Alguma dúvida é só questionar. Ok.